João, ainda na casa dos 20 anos. Hoje apresentamos o João Martim, um jovem que despertou em si desde muito cedo o espírito empresário e de empreendedor e que está habituado a conquistar corações de pedra através da escrita e da engenharia civil. Este já agora priorizou o seu desenvolvimento pessoal para hoje ter estabilidade profissional enquanto gerente de uma empresa. Fica aqui para saberes como é que tu também podes lá chegar. Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. É uma honra da minha parte e da parte da nossa equipa ter-te aqui como empresário, como empreendedor e como jovem que escolheu seguir esta via. Doa o que doer, custa o que custar, não é? É verdade, é verdade. É algo que é um caminho que nós escolhemos, que pronto, nós passamos por bastantes desafios, por bastantes altos e baixos. E eu costumo dizer às pessoas que quem está de fora costuma nos ver nos bons momentos, mas não fazem ideia dos maus momentos que nós temos que passar para estarmos num bom momento. E é bastante desafiante nós conseguirmos ser persistentes, acordar todos os dias com vontade de fazer mais e melhor. Sim. E o desafio começa aí quando nós conseguimos ter essa disciplina e começamos a tocar nas pessoas e fazer um pouco diferente, ou pelo menos fazer da forma que nós somos. Sim, sim, sim. Tu escreveste aqui um livro, no momento em que tiveste, e vou mostrar ali para lá para a nossa câmara, para quem está a ver-nos, esta coisinha fofa, como eu disse há pouco, que fala um bocadinho disso. Mas, entrando aqui, como tu dizias, disciplina, tu precisaste de disciplina para escrever esta obra? Não muito. Quando eu criei o objetivo de desenvolver o De Mim para Ti, o livro, foi muito que a ideia de ser simples. Fazia quando queria, quando sentia. Aconteceu em escrever ou pelo menos estar apontamentos em momentos a conduzir, a trabalhar nas obras, deitado na cama para dormir, as ideias vinham. Depois desenvolvia com mais calma e tempo. E eu fiz questão que o livro fosse simples. E eu também fiz questão que a sua preparação e o desenvolvimento também o fosse. Porque nunca quis, em momento algum, quando o leitor lesse o livro, sentisse alguma rigidez ou pressão, ou tivesse que parar para pensar, e quis que fosse simples. Porque a ideia do livro foi desde o início só o decor. Nunca que as pessoas tivessem que ler e parar para raciocinar, para tentar perceber o que está escrito. Por isso é que há muitos poemas, há muitas frases soltas, e foi muito por aí. Sim, eu por acaso, pronto, partilhando, eu não lia muito, mas há pouco tempo, ou há alguns anos, comecei a ler mais. E quando abri o teu livro, o que eu senti foi logo, uau, finalmente alguém percebeu que é espaço branco. Sim, sim. Porque vocês olham para aqui, isto não é um livro corrido. São poemas, são bocadinhos que tu contas uma história, mas por tuas palavras, por aquilo que tu estás a ver, por aquilo que tu estás a sentir, pelo momento que estás a passar. Como é que tu fizeste isto? Agarraste num guardanapo e começaste a escrever? Não, por incrível que pareça, nunca foi escrito no papel. Foi sempre através do telemóvel, porque é sempre aquele dispositivo que nós temos connosco. Sim. É a primeira coisa que aparece para nós tomarmos nota, e fui desenvolvendo a partir de... Depois tive sempre pessoas que me ajudaram. Quem fez a edição do livro, as ilustrações, também fez a paginação. E eu fiz questão que no livro aparecesse tudo de forma cronológica. E isso está da forma que eu escrevi. E não peguei, isto fica melhor aqui, isto fica melhor aqui. E por isso é que as pessoas, e eu recebi muito esse feedback, as pessoas sentem a partir de um ponto e a chegar ao outro. Sim, sim, completamente. E mesmo as imagens. Estas imagens foram fotografias que foste tirando? Os poemas ou frases que estão associadas a uma ilustração, quer dizer que foi nesse mesmo sítio que foi desenvolvido. Que giro. E estão muito bem estas ilustrações da nossa Joana Fernandes. Muito, muito bem mesmo. Diz-me uma coisa, tu falas aqui no fim de criança revelada. Qual foi a criança que tu revelaste e quando? Foi a criança artística. A criança que... Eu tive uma educação um pouco restrita. Fui bastante pressionado e tudo mais. E fui aqui no livro que eu pude abrir os meus filtros e realmente mostrar quem que sou sensível, isso. Que bom. Como homem, quando eu digo como homem, é como masculino,
Qual é a importância que tu sentes em mostrar que és sensível? Principalmente a marcar a diferença e a também mostrar ao mundo que nós sentimos e que não é vergonha nenhuma. E chorar? Como é que é para ti chorar? Por acaso já não acontece há algum tempo. Nessa altura, e quando eu comecei o desenvolvimento pessoal, foi aí que eu percebi o quão importante era expressar-se. Quando eu fiz a minha primeira formação, que foi o MOP, houve ali uma série de dinâmicas que foi-nos dada a possibilidade de chorar. Não era agora em chorem. As coisas aconteciam para tal. E foi tão libertador. E a partir daí eu permiti que isso acontecesse em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa? Sim. Se calhar uma semana que estava a jantar no domingo, estava com a minha namorada, estávamos a falar, tocamos ali num ponto sensível e aconteceu. Sem vergonha nenhuma. Sim. Faz parte. Porque a sociedade obriga-nos que a gente não... que sejamos pelo menos automáticos. E as pessoas esquecem-se disso, dessa parte emocional, de sentir, tanto que cada vez mais nós sentimos que há uma pressão tremenda na sociedade. Stress, rivalidade, nota-se, por exemplo, nós andamos todos os dias na estrada, ou pelo menos na rua, e sentimos que as pessoas estão cada vez mais a chocar umas com as outras. E as pessoas esquecem-se, ao longo do seu dia, de parar um pouco para sentir. Tu fazes isso? Paras? Mais ou menos. Tem dias. É um dos maiores dilemas que, por exemplo, que eu passo na minha relação. É um dos temas que nós mais abordamos. O parar? É. Mas pararem os dois ou parar cada um sozinho? Não. Neste caso, falando de mim, eu respeitar o meu tempo, que é a coisa que é difícil. Quando nós começamos a ser empreendedores, temos a capacidade de continuar a respeitar o nosso tempo, é difícil. Porque nós começamos a criar muitas relações, muitos compromissos com as pessoas, e lá está, e a gente aí passa-se a esquecer de nós. Contudo, sabendo que isso é verdade, o facto da experiência que eu tenho e das formações que já tive ajuda-me muito a lidar essa parte. Consigo manter sempre o foco, a boa relação com as pessoas. Eu sei o que elas são para mim e o que eu sou para elas. E eu tento sempre criar um bom ambiente. Como é que tu paras, geralmente? Como é que zeras a tua mente? É que é difícil, como empreendedor, como empresário, as ideias de certeza que andam aí... A qualquer momento, mesmo não estando a trabalhar, uma pessoa está em casa a lavar a louça ou a arrumar, ou no sofá, por exemplo, a descansar um pouco. Não dá, é difícil. Não. Eu acho que o momento que eu consigo mais abstrair a minha mente é quando estamos a dormir, mesmo assim, sonho praticamente todas as noites que eu trabalho. Neste momento é de moto. É aquele momento que eu consigo desligar. Porque é engraçado. E também quando treino, eu treino kickboxing, e há aquele momento também que consigo abstrair-me da realidade. Engraçado. E é engraçado. Na minha zona de conforto é muito difícil. Pois. A mente está sempre, a cabeça está sempre para onde é que eu vou agora? O que é que eu vou fazer agora? Qual é o caminho? O que é que eu tenho pendente? É muito isto. Tu tentas controlar o teu futuro? Para onde é que tu vais? Não. Ou deixas só fluir? É assim, por exemplo, eu tenho uma veia protetora e controladora, muito assente na minha vida e senti, e eu percebi-me disso no desenvolvimento pessoal, e eu giro bem, eu agora consigo gerir melhor esse aspecto. E o que eu costumo dizer às pessoas é, todas as circunstâncias menos boas que eu já passei na vida, que me atingiram, eu nunca fui o responsável, sempre apanhei por tabela, e aquilo que eu tenho compromisso para comigo próprio, controlar o suficiente para que as coisas não corram bem. Porque eu sou responsável e é aqui que eu vou chegar. Eu não planeio o futuro daqui a um ano, quero estar ali. Não, eu só faço melhor todos os dias. Okay. Eu costumo dizer que é melhor ser do que parecer. Exato. E é isso que eu faço. É isso mesmo. O que é que significa para ti ser o João? Quem é o João? É uma pessoa rígida, pelo menos na maior parte do dia. Trabalho normalmente com a parte frontal do cérebro, é a parte adulta. Sou bastante ambicioso, respeituoso. Eu exijo respeito diariamente. Também me conhecem por bruto. E que é estranho, exatamente. Por bruto. Contudo, eu também conheço o João emocional, que é quando chega a casa
E tem a parte emocional, tem a parte íntima. E é engraçado que parecem duas pessoas que chamam-se João. E às vezes é difícil de chegar a um sítio e fazer a distinção. Eu revejo-me que sempre que, quando eu estou com alguém que gosto e admiro, essa pessoa tem sempre as minhas melhores qualidades. Sentes que dás o melhor de Sim, ti? sim. E neste momento estou a gerir um pouco mais de 20 pessoas na construção civil. E essas pessoas, por menos estudos ou mais estudos que tenham o percurso que tenham de vida, mas tenham sempre o melhor de mim. E o pior, Sim. eles conhecem as minhas duas facetas. Só que eu fico sempre bem disposto ao trabalho, dou sempre o meu melhor, só que há momentos de mais tensão e pressão, e é aí que as coisas... Mas tudo se resolve e as relações nunca se abalam por causa desses momentos. Também fora, todas as pessoas que eu lido têm sempre a melhor parte de mim. Porque eu lido apenas com pessoas que eu admiro. E porque só assim que eu acho que nós conseguimos ter sucesso. Que é aí que nós continuamos sempre com a sede. A admiração dá-me sede de ser igual, de ser melhor e discutir e... Tentar encontrar sempre mais ouvir, e mais. Ouvir, exatamente. muito importante. E gosto muito disso. O que é que tu preferes, ouvir ou falar? Ouvir. Preferes ouvir? Eu... Então estás numa posição um bocado desconfortável. Não, eu gosto também de falar e dizem que eu falo bastante e há certos momentos que eu falo. Sim. Só que quando é realmente uma pessoa que eu admiro, eu gosto de ouvir. Porque essa pessoa tem sempre mais para me ensinar do que talvez ela. E também falo sempre, atenção, e acaba sempre por ser um diálogo, obviamente. Só que eu gosto sempre de ouvir. Preferes ouvir uma pessoa que seja mais experiente ou alguém que seja, pronto, inexperiente ou até mais jovem do que tu, mas se calhar pode-te dizer algo que te desperte uma ideia? Ou... Normalmente ouço sempre toda a gente. Nunca tenho por hábito selecionar ou estar numa conversa e estar sempre, eu sei. Porque isto já demonstra que realmente não estou disponível. Ou estou disponível a 50% para receber o que aquela pessoa está-me a querer transmitir. E por acaso foi no mundo profissional que eu apercebi-me disso. Eu em 2019 comecei a trabalhar para uma empresa e eu tinha lido um livro É um livro laranja, Arte Subtil e que se funde. Sim. E o livro ensinou-me que por mais que a gente saiba fazer algo, nós devemos de entrar num sítio a dizer que não sabemos. Por já, nós estamos disponíveis a receber ou a aprender outra forma de fazer ou de dizer. E quando eu entrei nessa empresa, tudo o que me perguntavam dizer que não sabia, por mais que já tivesse feito inúmeras vezes, eu aprendi outras formas de trabalhar e eu apercebi-me com isso e fiz sempre com que as pessoas nunca tivessem qualquer tipo de expectativa sobre mim. Todas as reações que ela tinha sobre mim eram positivas. Engraçado. É uma boa forma de começar, por exemplo, a entrar numa empresa, a entrar num grupo, a entrar numa associação, seja o que for. Exatamente. Eu, por todas as empresas que passei, eu acabei por ser sempre, na altura que estava era uma referência, sempre fui reconhecido e é muito por aí. Eu trabalho nesse sentido, sempre na base do reconhecimento e a experiência que... Sim, a experiência também conta. E por experiência, o que é que a tua equipa destaca mais de ti? Como os teus melhores pontos? Eles costumam-te... É assim, eu entrei numa empresa deve ter cerca de 5 meses, talvez, uma empresa grande. É onde eu passo a maior parte do meu dia, para não dizer quase tudo. Eu trabalho muitas horas por dia, pelo menos 10 horas por dia é lá que eu passo. E trabalho com imóveis, construo imóveis de milhões, já é outro patamar, eu lido com outro tipo de clientes. E a equipa recebeu-me de mãos abertas, na altura um pouco de pé atrás, pronto, por situações já da empresa, por outras pessoas que já tinham passado pela função para a qual eu estou a executar, e eles, pela minha maneira de ser, levaram-me bem. E eles viram que eu não estava ali para o mal deles, para os prejudicar, sempre para os ajudar, e eles a mim também, porque eles ensinam mais do que aquilo que pensam. E aí, eu sempre desde o início, sempre me juntei a eles a trabalhar, executava com eles, e não é a minha função. Eu, por exemplo, às vezes vou trabalhar desta forma, com calçado apropriado, e se for preciso, seja-me com eles. Está tudo certo. E a relação criou-se muito por aí. A malta, e eu apercebo-me disso, que a malta é movida pelo ego. E a malta do antigamente, principalmente a construção, é ego. Tu achas que o ego é importante, em algum momento? Sim, completamente. Em que momento? Em todos. O ego pode-nos criar orgulho, e aí que passa a ser um handicap na nossa vida. É bom nós termos o conhecimento,
Onde é que está a nossa base de ego? Minha base de ego é o trabalho. Não há ninguém que consiga chegar ao meu pai e falar de outra coisa que me estrove. E para falar em trabalho que me incomode, tem que ser uma pessoa que tem que ser, sabe manusear as palavras de uma forma que me incomode. Porque, por exemplo, às vezes a malta estão chateadas, começam a falar mal para mim, por exemplo, a dizer que não percebo nada. Acontece, é normal. E aqui não me incomoda nada. Nem mesmo um cliente, se for o caso, por acaso nunca aconteceu, não me incomoda porque estou bem seguro daquilo que sou e daquilo que sei fazer. Está tudo bem. E há pessoas que têm níveis de ego que, quando vamos contra a pessoa delas, aqui já nós trabalhamos no desenvolvimento também para conseguirmos controlar este tipo de situações. Exato. Que não é fácil. Claro. Já passei por circunstâncias que a minha vontade era reagir com o corpo. Pois, E não podemos. claro. E não podemos. Qual foi a última vez que tu sentiste isso? Lembras-te? Acho que é quase todos os dias. Porque, no meu dia-a-dia, o meu coração vai do 0 ao 100 várias vezes. Por acaso há dias que são calmos, mas não é todos. Eu a pensar que eu ia dizer, foi há uma semana. Não, mas... Todos os dias. Não são todos, mas quase todos. Porque nós passamos sempre por momentos de tensão. Sim. E depois quando nós estamos naquela parte de autoridade e nós mandamos, impomos e as coisas são realizadas, e depois quando a pessoa, o receptor, reage de uma forma que já passei por momentos, pessoas de me fazerem frente e de chamarem-me nomes horríveis, e lá está. E nesses momentos eu conseguia reagir bem porque não me estavam a tocar no meu nível de ego. Claro, claro que sim. Pronto. E como é que tu geres essa parte da liderança? Como é que trabalhaste isso? Do meu eu criança, eu, desde que me lembro, desde os meus 2 anos, o meu pai sempre me levou para o todo-terreno. E nós demos a família dos Land Rovers aqui na Madeira, nós tínhamos o clube Land Rover da Madeira. Sim. Nós éramos muito unidos. E que para mim era a minha família. E eu sempre cresci que o caminho é para a frente e que ninguém fica para trás. E então isso sempre consegui trabalhar muito bem em equipa. E eu realmente acho, ninguém me intitula como chefe, mas sim como líder. Porque lá está, um líder leva as pessoas com ele. Exato. Não deixa para trás. Exatamente. O chefe já é diferente. Sim, sim. Não sou reconhecido em nada sem antes eles serem também. Porque, É a tua equipa. exato, e eles merecem. Que Efetivamente, sim. Quais são os valores que tu mais destacas na tua equipa, neste momento? Eu olho para todos e eu sinto que todos são persistentes. Persistentes. Sim. Por mais que os feitiços deles sejam complicados muitas vezes de lidar e de gerir, eles são persistentes. Muitos deles também determinados, não posso dizer todos. Sinto que são pessoas que têm muita história, que se fossem pessoas talvez como nós, que não estiveram habituados a passar por dificuldades duras, cada um já passou pelas suas, eu penso que se passasse por estas dificuldades estava aqui. Sim. E Era tem- outra época, Sim, eram sim. outras exigências. Não tenho pessoas a trabalhar comigo que já foram toxicodependentes, alcoólicas. Tenho pessoas que já foram sem abrigos. São trabalhadores bons. A maioria são homens. Sim. A maioria, se calhar... No terreno todos homens. Pois, todos homens. Na equipa tem uma mulher, mas é engenheira, back-office. É só no back-office. Ok. Tu achavas possível a mulher fazer esse trabalho? Sim. O respeito que eu sinto que a malta tem pela engenheira, sim. Acho que sim. Mas digo mesmo no terreno. Não, é possível uma mulher fazer, efetivamente. Se o homem faz, a mulher, sim. Se formos entrar, por exemplo, quando eu colaboro no terreno, a executar, aí é Sim. diferente. Estamos a falar de trabalhos físicos, alguns pesados, mas também é possível uma mulher fazer muito bem. Não é suposto, pelo menos para mim. Agora, tem a ver sempre com a questão, que a mulher em questão se tem a capacidade de gerir a malta e tem que ter estômago. E depois a malta da construção é muito de mandar piadas e aquilo. Mais um bocadinho. É mais. E pode pôr a parte feminina em questão. Um bocadinho em questão. Porquê é que tu achas que isso ainda acontece hoje em dia? Já foi pior. Sim. Foi pior. Sinto Já- que a já- cultura está um bocadinho Sim. mais... Não, a malta, pelo menos onde eu já passei, a malta também por obrigação, porque senão acabam por ficar para trás. Eles tentam acompanhar cada vez mais os jovens, neste caso os filhos deles. Sim. E eu acho que essas pessoas têm os filhos que têm, eram mais antiquadas ou desatualizadas. Eu por acaso noto quem tem
quem é pai tem que ter essa capacidade de acompanhar e perceber as coisas. Lidar de outra forma. Sim, sim. Eu consegui me dar ao respeito também daquela malta toda. E eu sou jovem. E eles nem sequer sabem a minha idade. Eu tenho a certeza que se eles soubessem a minha idade, neste momento se calhar não perdi a credibilidade, mas no início se soubessem ia ser muito mais difícil de ser credível. Quando um deles erra, ou quando a equipa em geral erra, o que é que tu fazes? Como é que tu reages? Não, normalmente reajo bem. Por norma nunca há grandes erros, porque ando sempre por lá e explico sempre. Pode haver uma má reação quando o custo é elevado. Aí já é o custo de reparar ou de emendar é grande, aí a reação é... Lá está. Eu passo por situações que eu consigo ser agradável como desagradável. Sim. Consigo ser as duas coisas facilmente. Mas supondo que havia aqui um grande erro e que a empresa tinha que emendar e a equipa tinha que se responsabilizar, como é que tu fazes? Chamas todos? Falas com todos? Não. Normalmente é sempre que a pessoa que executou. E tenho aquele momento de repreensão, depois trato de corrigir. E é sempre, eu tento sempre nunca mexer no nível de deles. Sempre procuro sempre sentir como o meu colaborador, sinto que estou com ele, porque eu preciso dele. Porque, por exemplo, eu já assisti em vários momentos, por exemplo, um cliente a ser altamente desagradável com os trabalhadores. Sim. E eles não sabem o mal que estão a fazer, que eles é que controlam aquilo que está a ser feito. Ao trabalho. Se eles sentirem que é para prejudicar, eles prejudicam. Eles não querem saber. Por isso é que eu trabalho muito isso. Sim. Tu tentas colocar a inteligência emocional, o desenvolvimento pessoal na tua equipa? Sim. Eu sinto que tenho muita psicologia inversa. O que é que isso significa? Explica. Eu faço sempre acreditar que é outra pessoa que está a controlar, quando não é. Sim. É isso que eles precisam. E está tudo certo. Técnicas. Exatamente. O que é que mais valorizas num colaborador teu? É o trabalho. É o rendimento? Sim. O rendimento, a parte humana. Criar bom ambiente sempre. Está a faltar ao respeito. A malta tem que se respeitar umas às outras. É isso. E agora vou fazer aqui uma questão que pode ser polémica ou não. O que é mais importante para ti, o teu colaborador ou o cliente? É sempre o colaborador. Porque é assim, isso é um pouco... tem um contrassenso um pouco grande. É assim, efetivamente, o cliente é sempre a pessoa mais importante porque é o pagador. Só que o colaborador é sempre o executante. E aí, se calhar posso dizer que ambos têm o mesmo peso. E a minha tarefa é gerir ambos. Porque às vezes os clientes são muito mais difíceis de gerir que os próprios colaboradores. Sim, sem dúvida. E é desafiante. É muito desafiante. Mas pronto. Mas faz. Sim. Não é? Eu tento sempre ser o melhor e, por menos vontade que eu tenha de lidar com aquela pessoa, ter a consciência que, efetivamente, nós, enquanto empresa, precisamos daquele cliente e que, aconteça o que acontecer, nós temos que passar a ser uma referência para eles. E é isso que eu sou nos meus clientes. Sim. Todos os meus clientes são... eles ficam com referência a mim. Consigo sempre criar uma relação, eles sentem sempre que são apoiados por mim, que estou do lado deles e que as coisas vão ser feitas para o melhor deles. E o melhor para ti, onde é que entra? Pensas no melhor para ti primeiro? Sim. Completamente. O melhor para mim é sempre dar o maior sucesso. E no meu dia-a-dia tenho que ser estimulado. E eu não consigo passar meses a fazer a mesma coisa. Eu tenho que ser desafiado. Lá está, por isso é que eu gosto tanto dos meus colaboradores, dos meus clientes, da empresa. São essas pessoas que estimulam. Aparecem desafios, subempreiteiros, são as que nos vão estimulando. E eu estou sempre à procura. E claro, eu dou sempre mais de mim, quando eu acho que compensa mais. Exatamente. Porque nós temos que direcionar sempre a nossa energia. Já passei por isso de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não é possível. De todo. E quando eu comecei-me a perceber disso, por exemplo, entrei na construção e fiquei apenas naquilo. E este livro surgiu antes de tu estares na área da construção? Sim.
Sim, sim. Eu estou a produzir um segundo livro, não sei se alguma vez se vai ser partilhado, se vai se tornar físico. Chama-se, pelo menos o título que lá tem, é Entre as Flores Aprendi a Amar. E é completamente diferente. Já são páginas cheias, já são poemas, também tem prosas, que é necessário parar para pensar. Já eu trabalho ali mais a parte adulta. Mas aqui tu paravas. Sim, sim. Tu paravas para escrever. Sim, sim. Hoje já paras pouco. Sim, Não? sim. Só para Não, dormir. hoje é, exato. Infelizmente, quando me lembro de escrever porque tenho a oportunidade, realmente sinto-me e eu penso que devia realmente criar disto um hábito. Sim. Só que, lá está, nem sempre a rotina é primeiro, porque são muitas horas perdidas de sono. Não ficas cansado? Fico. Não te sentes exausto por Sim, trabalhar tantas horas? Por acaso esta semana foi bastante desafiante e pronto, tínhamos aqui o podcast hoje e eu estava com um pouco de receio porque o que eu sinto que nunca é o cansaço físico, é sempre o psicológico. Dificulta-nos, pronto, pelo menos a parte racional, o raciocínio e a forma de falar também. Sim, e por acaso é complicado. São compromissos que nós temos. Exato. Tu assumiste, vieste... Sim, mesmo no dia-a-dia. Tive 3 noites seguidas, a noite à parte das 2, 3 da manhã, para acordar às 6, 6h30 no máximo, para sair da cama, para ter um longo dia de trabalho. Mas o sono é importante para ti. É, só que pronto. Não consegues agora, Há não é? momentos que... Há momentos que temos sim. Há momentos que tem que ser. É o compromisso. E é bastante difícil. O que eu mais penso, e eu tenho bastante a sorte, e eu sou bastante grato às pessoas que me rodeiam. Na parte profissional tenho 2 pessoas bastante importantes para mim. Para mim são exemplos de vida. E eles ensinam-me a ser melhor todos os dias. E é incrível que o meu rendimento também é parte deles, do sucesso deles. E eles ensinam-me a parte humana, a parte que é preciso trabalhar para conseguir, o compromisso com o cliente, a boa execução. E é incrível. Isso é muito bom. E por mais que a mente queira parar ao corpo, às vezes não é possível. Cria-se muitas relações. E depois acaba também sempre pescar na nossa vida pessoal. Exato. Familiar, de amizades. Criam-se muitos julgamentos. A malta acha que é tudo do dia para a noite. Sim. Que depois com o sucesso, lá está, foi como eu disse no início, a malta só vê os bons momentos, esquecem-se de ver, esquecem-se que por trás há muita coisa. Qual foi o pior momento que tu passaste assim na tua vida que marcou-te até hoje? O maior desafio que eu tive até hoje foi efetivamente quando os meus pais separaram-se. Não pelo acontecimento, mas pelo facto que a partir daí eu ia ter que ser adulto. Sentiste-te obrigado a ser adulto? Sim. Não teve como. Eu já trabalho há muitos anos, já trabalho desde os meus 13 anos. O meu pai os meus pais são bastante trabalhadores, daí eu ser também bastante trabalhador. E o meu pai sempre me obrigou a trabalhar para ter alguma coisa. Os meus amigos iam de férias no verão, iam para a praia e só podia depois trabalhar para ter dinheiro para comprar um gelado, ou o meu pai não me dava dinheiro nem vão. Engraçado. Pois é, pô. Engraçado. Hoje em dia nós olhamos para a maioria dos jovens e se calhar... E até nós, às vezes temos coisas que não valorizamos. Sim. Mas quando não temos, ou quando não tivemos, Sim. sentimos-nos gratos. Completamente, exatamente. Por acaso, pronto, lá está, eu acabo por ser grato aos meus pais e sei que eles lá no fundo fizeram sempre o melhor que sabiam com as ferramentas que tenho, a gente sabe como é que é. Obviamente faria diferente porque tenho ferramentas diferentes, só que eles tornaram uma pessoa que eu sou, efetivamente. O que é que tu farias aos teus filhos que os teus pais não fizeram? É o acompanhamento, principalmente. É a passagem de informação, o diálogo, a comunicação. Faltava muito isso. E desde muito cedo, não sei, sempre parti muito de mim. O meu espírito. Eu tenho bem presente que isto vem da minha infância, da parte, lá está que eu já referi dos jipes. A malta, eu sempre tive muito presente que queria mais. Já entrei por caminhos que não devia e eu próprio, sem ninguém saber sem ninguém me aconselhar. Já tive, por exemplo, quando eu comecei no secundário, eu passei praticamente o 10º ano, fumava droga todos os dias, praticamente, os meus pais não sabiam. Obviamente falava com os meus amigos. Acabei o 10º ano com notas terríveis.
E eu olhei para aquilo e disse, bem, isto não é o João que eu conheço. Pois. E eu afastei-me dessas amizades todas. Mudei de escola, os meus pais nunca perceberam porquê. Foste tu que decidiste? Sim, sozinho. Mudei de escola, afastei-me, fiquei meses sem falar com os meus amigos. E os resultados começaram a aparecer. Quando comecei na universidade igual, e trabalhava, estudava, as pessoas só sabiam dizer que não ia ser capaz, que é difícil, não sei como é. E eu disse que ia ser capaz sendo do melhor. Eu acabei, acho que fui com média 18,6, qualquer coisa assim, ou 18,3. Sim, sim. Ia trabalhar. E nunca treinei um dia, e nunca usufruí do estatuto de trabalhador estudante. Fui mesmo ao limite. Para sentir, ia tudo bem, os resultados. Depois levo tudo como um jogo. É preciso vencer. Depois passamos por momentos de derrota, já tive escutamentos. É tramado. Naturalmente, não é? Tramado. Eu faço tratamento psicológico, vou a consultas com a minha psicóloga, é uma relação que nós temos. E costumo dizer na brincadeira que é ir fazer revisão ao cérebro, porque é importante. Há coisas que sou like e consigo resolver, tanto a nível da relação amorosa, profissional, familiar. Porque, por já, falamos com uma pessoa que é imparcial na nossa vida e é importante. E é aí que eu vou regenerando a minha capacidade emocional. É como ir lá carregar as baterias. Do cérebro. Exatamente. E se calhar do coração também, porque Sim, tem aqui duas coisinhas que fervem e que a gente tem que equilibrar. Sim. Como é que tu equilibras este lado mais emocional e o lado mais racional? Não, nem tem sido fácil. Quanto mais responsabilidades acabamos por ter, é quando torna-se muito mais difícil de conciliar sempre a parte emocional. Tu levas a parte emocional para o teu trabalho ou não? Não, zero. Bloqueia ali à porta? Sim. É muito mais fácil para mim chegar ao trabalho e deixar o que aconteceu fora, do que chegar a casa e deixar o que aconteceu no trabalho. Trabalho para isso, é muito difícil não pensar naquilo que ficou por fazer, naquilo que fizemos, naquilo que aconteceu, aquele mau momento que gerou irritabilidade. E as conquistas também. Sim, Às vezes exatamente. também a partilha das conquistas também acaba por trazer o tema do trabalho para casa, não é? Sim, exatamente. Tu tens técnicas para isso? Tenho plena noção de como é que é, só que nem sempre é bem executado. E obviamente isto acontece em todas as famílias. O principal tema quando um casal chega a casa é o trabalho, porque fica o que eles andaram a fazer ao longo do dia. Aquelas horas que tiveram afastados um do outro, que tiveram a produzir alguma coisa. Sim. E isso aí é sempre falado. O que eu tento sempre trabalhar, quando eu estou a contar uma situação que realmente foi desconfortável, que eu fiquei extremamente irritado e tudo mais, que nunca que essa pessoa seja culpável por aquilo que aconteceu. Porque, por exemplo, se eu agora chegar aqui para falar contigo sobre alguma coisa, contar-te uma história, provavelmente vais conseguir sentir a minha irritabilidade, não podes ser a culpável disso. E há pessoas, isso acontece em famílias, e eu percebo disso no desenvolvimento do livro, de vários feedbacks das pessoas que recebi, e mesmo antes também do desenvolvimento pessoal, que é isso que falho. E não estou a dizer que faço de forma perfeita, só que tenho a noção. Já não é mau. Já não é mau estar E consigo algumas vezes. Já é o princípio. Mas isto acontece muitas vezes, tanto o homem como a mulher conta a história e aquela pessoa passa a ser culpável. E não é assim que funciona. Que conselho é que tu darias a alguém que neste momento possa ter essa dificuldade de gerir essa parte? Pelo menos como é que funciona, muitas vezes é parar antes de falar, ou quando nós temos a noção da pessoa que está à nossa frente, nós pelo menos para interrompermos aquilo que estamos a contar para conseguir gerir e lidar ou arrefacer as emoções e depois continuar. Ou, por exemplo, e também tenho esta técnica que é quando chego a casa num mau momento, ou chego e vou tomar banho, ou procuro fazer outra coisa para não ter que falar diretamente com a pessoa para a qual partilho a vida, porque aí vai ser mais difícil não tornar essa pessoa culpável. Claro. E isto é uma das técnicas que eu aprendi com as consultas de psicóloga, assim, que é às vezes é preciso arrefacer antes de chegar a casa. E eu por acaso tenho um poema que refere a isso, que é mudar o caminho para casa ou para o trabalho, sair da rotina. Isso é extremamente importante, porque isso desformata-nos. Tu falas aqui é ir ao trabalho. Para ir ao trabalho, mudar as estradas e regressar para o trabalho também é a mesma coisa. Sim. E tu fazes isso, ainda hoje. Sim. Eu gosto de fazer isso. A música, e escolho muito aquilo que faço neste momento.
tenho que ter essa capacidade, senão não, acabo por não fazer nada. Perdi a mente das relações que tinha de amizades, as familiares, aqui, pronto, mantém-se, a família, também, que sabem muito de mim. E há pessoas que eu acho que um dos maiores obstáculos também do sucesso e de quem está a iniciar uma empresa, porque nós sabemos que pelo menos nos primeiros 3, 5 anos temos que dar tudo. É como quando temos um bebê, né? Com os primeiros anos que são mais importantes. Sim. E parece que não. Os primeiros anos de uma criança até aos 7 anos, se estou em erro, é o que vão mudá-lo. Em adulto, esses 7 anos vão influenciar imenso na sua vida pessoal, profissional. E então, eu sempre trato a parte profissional dessa forma, porque estou nisso e estou nisto a minha empresa estou há quase há 1 ano. Já estou na construção há mais anos. E já levo isto a sério há muitos anos. E eu sempre trabalhei para as empresas como se fossem minhas. Sim, sim. E isso faz toda a diferença. E lá está, Claro. perde-se muitas relações. E falando em relações, tu dizes que a tua família não te... Pronto, neste momento não tem muita relação contigo. Mas tu projetas uma família para ti. Sim, completamente. Que é diferente daquela que tu tiveste. Sim, completamente. E esse é um dos momentos que queria, por exemplo, o casamento, o ser pai, o ter casa, cria bastante a pressão e a ansiedade. Sim. Porque falamos de grandes conquistas. Eu consigo sentir muito mais pressão do que fazer uma obra, por exemplo, ou de realizar um trabalho. Claro. Porque é aí que a responsabilidade aumenta a um ponto, é diferente. E eu quero ter a minha família e estou a fazer e construir todos os dias a família que eu quero, num pensamento de fazer melhor do que aquilo que tive. Temos ferramentas diferentes, temos que conseguir fazer diferente. E eu quero ser pai na altura certa para saber que está no momento de dar aquilo que eu recebi e melhor. O que é que tu achas que deves assegurar a prosperidade da tua família? Uma das coisas é a parte financeira. A parte financeira é mais semente que uma família. Infelizmente. E tu achas que tens essa responsabilidade? Sim, como sim. homem? Sim. Eu acho que, enquanto homem, tenho mais a responsabilidade de trabalhar do que a mulher. Tanto para mais, quando for pai, gostava, se houvesse concordância nesse sentido, que ficasse a cuidar Das crianças, das dos crianças. vossos filhos. Sim. Porque é algo que também hoje em dia as crianças já não têm. Ainda ontem tive um pequeno momento da relação, fomos beber uma garrafa de vinho, estávamos num sítio que estava uma mesa de mulheres que tinham levado os seus filhos e os filhos estavam nos pubs. Vários, tinham 5, todos estavam no telemóvel, 0 brincar. E é isso que... Tu sentes que há falta? Sim. A parte, e a mãe é muito mais importante que o pai. Nesse sentido? Sim. De cuidar? Sim. O pai também, atenção, não é para entrar naquele ponto que a mulher é que não é nada disso. Só que o elo de ligação que a mãe tem sempre com a criança é diferente. Quando o pai, tanto que vem da barriga da mãe, e a criança ter essa parte. E vai mudar realmente a vida dela. Tu achas que atualmente, não sei se tu tens muita ligação aos jovens atuais, adolescentes, crianças, tens alguns à tua volta? Por acaso nem por isso, eu lido muito mais com pessoas adultas, muito mais, se calhar com o dobro da minha idade. Do que Sim. mais jovens? Sim. Ok, pronto. Se tu desses um conselho para esta geração mais nova, qual seria? É sempre... o conselho que eu sempre dou é darem o melhor que sabem e é nunca perderem a parte humana. Porque o que eu consigo me aperceber é que isso está tudo ultrapassado. Porque está tudo informatizado, está tudo banalizado. Por exemplo, eu no início deste ano, e não foi porque começamos um novo ano e decidi fazer diferente, foi algo que eu já tinha em mente, eu já tinha feito algumas vezes, e agora foi de vez. Eu não tenho Instagram, eu parei e desliguei, eu bloqueei a conta, desliguei a conta, e foi a melhor coisa que eu fiz, a desconexão às redes sociais, foi brutal. E é isso que os jovens têm falta, de entrar com os pés na realidade. Os jovens não têm noção hoje em dia de quando
em atingir algo. O mundo está cada vez mais competitivo, o mundo está cada vez mais frio e não é fácil. O Covid ajudou a que as pessoas perdessem o contacto humano, muito mesmo. Desde o cumprimentar, e isso afastou-se muito. Não, em espaços sociais, a disposição das pessoas também mudou e as próprias relações. Isso influenciou os jovens. E os jovens não têm essa acessibilidade. Os jovens, neste momento, convivem a jogar, por exemplo. Pois, através das tecnologias. Através da ou de enviar vídeos de reels, conhecidos reels. E é isso. Por exemplo, uma das coisas que me fez responder é o Instagram. A única rede social que eu tenho é o Facebook, porque para mim é importante a nível de trabalho. Sim. E para mim é uma ferramenta de trabalho. Foi nunca achar que aquilo que eu tenho é pouco. Foi a principal razão para a qual eu desativei o Insta. Porque tudo o que me aparecia no Instagram era sempre mais do que aquilo que eu tinha. E do que eu era. Então eu estava sempre insatisfeito. Pois. Desde relações amorosas, desde um carro, uma moto, uma casa, os amigos, as viagens, tudo. Então, tiraste eu vou as viver a minha expectativas. realidade, exatamente. Exato, e ficaste na tua. Exato, Na tua própria. exato. E eu passei a viver a minha vida. E as Sim. pessoas não vivem, não vou dizer todas, porque isso não é assim que funciona, só que de uma forma geral, eu sinto que as pessoas não vivem a vida delas. É muito para mostrar ao outro que há pessoas que preferem abdicar de certas coisas para ter outras. E eu abdico de momentos de lazer e de prazer para ter aquilo que eu quero. Que é... Para chegar onde queres chegar. Exatamente. Qual é o teu maior sonho? Podes partilhar. Sim. O meu maior sonho é ter a minha família e poder ver a vida que eu quero. E a vida que eu quero é não ter dificuldades. E quando eu falo em dificuldades é poder ser livre. Eu sempre fui mais só livre. É quero ir ali, vou, quero fazer isto, faço. Quero ajudar isto, se ajude. Está tudo bem. Quero construir isto, construo. E é nunca perder a parte humana. Se tu não tivesses dinheiro, quando eu digo dinheiro é não existisse trabalho, não existisse dinheiro, não existisse equipa, como é que tu gerias o teu... Eu ia arranjar alguma forma de me entreter, já passei por isso. Eu já fiz inúmeras coisas. Eu não sou muito esquisito em relação a isso. Eu preciso de algo que me motive. Eu nunca pensei há uns anos atrás que a construção ia ser o meu foco. E até pode ser que daqui a 10 anos, ou 5, ou 50 anos, eu me dar. Pode acontecer. Tu não tens uma área que te fixes e que seja o teu sonho, então? Não, é a construção, sim. Já é a construção. Sim. Exatamente. E quando eras pequenino, o que é que tu sonhavas? Era ser engenheiro mecânico, porque o meu pai era mecânico de motos e aquilo para mim... eu sempre tive uma figura masculina muito presente na minha vida, que era o meu pai. Tudo o que eu assisti dele e também da minha mãe motivou-me a ser aquilo que eu sou hoje. A persistência, as dificuldades que foram passadas, de onde é que levei. Isso é bastante importante. Por exemplo, os jovens de hoje em dia, muito pouco sabem. Os meus pais já têm quase 60. Por exemplo, os pais que têm 40 anos, que foram pais novos, os filhos já ouvem poucas aquela história que o pai só comia pão com fiambre no Natal. Sim. Por Milho e... Exatamente. A carne era rara. As pessoas não têm noção. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Nunca tive dificuldades. Sim, nós aqui. Só que as pessoas, os meus progenitores passaram, e isso é um dos valores que eu tive. Eu dou bastante valor a isso. Até um simples prato de comida do valor. E hoje em dia isso até perdeu-se. O desperdiçar. Como é que tu achas que nós podemos contribuir nesse sentido? Trazer a parte mais humana de volta? É no desenvolvimento pessoal. Isso tem que partir da pessoa. Eu tenho a experiência que, por mais que nós queremos, que a gente insista com determinadas pessoas para que entrem nesse mundo ou entrem nessa caminhada, porque é um caminho que não tem fim, a verdade é esta, tem que partir deles.
Eu comecei em 2023, em meados de abril, foi quando eu fiz a minha primeira formação, o meu primeiro treino. Por acaso fiz com 2 grandes amigos, fizemos em conjunto, e a partir daí fui repescando os meus amigos e as pessoas que me rodeavam. Quase todos fizeram, mas não foram todos que fizeram. E os que não fizeram, está tudo bem. Vai chegar ao dia 12 e até pode não chegar. Só que o facto de nós termos uma formação, um treino, um workshop, ajuda-nos a ter consciência. Sobre nós mesmos. Sim, sim. E eu acho também que o ambiente que nós nos proporcionamos e nós predispomos a estar no dia a dia também influencia bastante nisso. Por exemplo, eu não consigo ir para tudo, qualquer lado. Sou bastante seletivo. E não sequer entro muito pela zona de conforto, mas sim. E tenho plena noção que aquele sítio e não pertence ali. Então não vou. Como é que te percebes disso? Sentes? O ambiente, sim, eu sinto. O ambiente, porque atenção, por dizer isto é que já lá passei. O ambiente, opa, o tipo de pessoas, o que o espaço, lá está o ambiente, o que o espaço oferece ao cliente naquele momento. Então não, prefiro não afasto-me. Não tenho, lá está, sou bastante seletivo, porque tenho muito pouco tempo e então faço aquilo que eu quero. Mas já eras assim antes ou cada vez mais és assim? Sim, cada vez mais sou assim. Cada vez mais, e eu digo sempre isto na brincadeira, que passa a ser verdade, cada vez mais sou difícil de lidar. Porque cada vez mais sei aquilo que eu quero. Claro. E aí isto influencia em tudo. Achas que isso incomoda muita gente? Incomoda. Uma vez vi um vídeo que normalmente os amigos só estavam para abrir garrafas de champanhe. Sim, sim. E eu acho que isso nem sempre é verdade. Nós estamos no nosso dia a dia tão obstinados, que é isso que eu considero que estou. Estou obstinado por atingir aquele sonho, realizar, produzir. As pessoas deixam de compreender o que está acontecendo na nossa vida, porque as pessoas deixam de respeitar aquilo que nós estamos a fazer. E é isso que eu tenho sentido. Tudo aquilo que nós fazemos passa a ser um problema na vida das outras pessoas. E depois dá-se o julgamento. Para mim não é correto, pelo menos. Como é que tu achas que deveria ser? É compreender, porque cada um faz o seu caminho. Quando os caminhos se cruzam, está sempre tudo igual. É só respeitar. Eu, em momento alguém, cheguei ao pé de alguém e nunca fiz isso. Agora, não. Sim, agora está... Se é assim. Agora já não falas com os pobres. Isso é... Por exemplo, eu tenho passado por uma fase que as pessoas acham que... Não sei o que acham, que sou rico ou... Isso não faz sentido. E mesmo que fosse, e que me dar a mim ser... Porque eu quero, efetivamente, ser rico em vários aspectos, não é só financeiro. Porque o que isso muda? Nada. Sim, as pessoas que tu queres manter ao teu lado. Exato. E se essas pessoas também assim quiserem ficar ao teu lado, vão acabar por ficar. Exato. Vão acabar por apoiar. Sim. Mas houve um momento de certezinha que tu sentiste assim uma grande seleção à tua volta. Sim. E tenho muitas pessoas para qual eu já não lido mesmo por essas razões. Já não se encaixam? Sim. Já não consigo estar com elas. Consigo cumprimentar, passar 5 minutos, mais do que isso está na hora. Tem coisas para Sim, fazer. exato. Mas infelizmente está assim. E já passei pela fase que gostava. Sim. Será que estou a fazer o correto? Será que estou a ser consciente daquilo que estou a fazer? A decidir? Não, é verdade, é assim. O meu corpo diz que sim, a cabeça diz que sim, está tudo bem. E isto também é um grande salto no nosso eu, quando nós também ganhamos a consciência das pessoas que nós queremos que estejam à nossa volta. Falando em estar à nossa volta, tu tens uma presença feminina bastante intensa. Onde é que a energia feminina mais te ajuda como empresário ou empreendedor? É no coração. Eu quando comecei a relação que tenho com a minha namorada, a primeira coisa que eu disse foi: chama-me sempre a atenção. Porque eu sou uma pessoa bastante obstinado e deixo de conseguir ver as coisas que passam-se à minha volta. Ficas hiper focado. Sim. E então é aí que... É a sensibilidade.
as mulheres. Eu amo uma figura feminina, dou valor e realmente acho que é bastante importante no mundo pela sensibilidade. E acho que se está pela inteligência também. São diferentes dos homens. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não conseguem. Por exemplo, as mulheres são muito mais perspicazes que os homens. Mas para mim é assim que eu penso. São muito mais sensíveis, têm o sexto sentido, que os homens não têm. E isso tudo é importante na vida de um homem. E normalmente já os antigos diziam que atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E não é por acaso, isso é verdade. Mas também se diz o contrário. Sim, atrás de uma grande mulher também está sempre um grande homem. Exatamente. Tu achas que a junção dos dois é positiva a nível pessoal, mas e a nível profissional? Achas que também é importante? Achas que as empresas seriam maiores ou mais fortes se tivessem a presença masculina e feminina? Como casal ou Não, pessoas? independentemente, como homem e como mulher. Sim. Ganha-se mais se tivermos um casal numa empresa, um homem e uma Sim, mulher sim. numa empresa, ou, por exemplo, 2 homens ou, por exemplo, 2 mulheres. Qual é a tua opinião? Não, sim, eu acho que deve ser misturado. Por exemplo, eu acho que as mulheres, pelo menos pela minha experiência até agora, até posso estar a dizer alguma coisa errada, é que as mulheres são extremamente boas na parte dos recursos humanos, de gerir, e isso é muito importante numa empresa. Isso é um dos maiores alicerces. Os recursos humanos é o maior alicerce de uma empresa. Depois a gestão, contabilidade. E as mulheres são muito boas nisso, as mulheres conseguem ser muito mais organizadas que um homem, porque não é por acaso que as mulheres gostam de ter livrinhos, com aqueles post-its cor-de-rosa e verdes, porque está coisa mais. E elas organizam-se de forma completamente diferente, e isto faz toda a diferença numa empresa. Sim. E ter uma figura feminina numa empresa é bastante importante, da mesma forma que numa relação amorosa, alerta-nos sempre para a consciência. Sim. E a nível global, a nível universal, em cargos de chefia, tu sentes que há maior estabilidade onde há mulheres ou onde há homens? Maior gestão, maior estabilidade, maiores resultados? Isto é uma pergunta... Exato. É isso, eu já apanhei um pouco dos dois e já fui mandado por mulheres e já fui mandado por homens. Isso vem muito da área para a qual... Depende das áreas. Sim, eu entrava um pouco por aí. E na construção civil, que é específica, é tua? Não, o que é que tu sentes? Normalmente é os homens, é pela rigidez e pela postura corporal, a brutalidade. Acho que é... Para a função em si, Sim. é o ideal. Sim. Não, pelo menos que eu conheço, não há nenhuma mulher que seja dona de uma empresa de construção. Agora, todas as empresas de construção têm sempre, no mínimo, uma mulher, porque é preciso. Faz realmente a diferença. Não há como. Sim. Isto faz mesmo toda a diferença. Só que, por exemplo, há áreas profissionais que as mulheres lideram. Por exemplo, o marketing é diferente. A forma de lidar é completamente diferente. O homem consegue perder muito mais a sensibilidade se for necessário do que a mulher. Sim, tem uma reação mais rápida, tem mais... É da nossa natureza. Exatamente, isto não é é ser natural. machista nem feminista. É natural do homem. Claro que sim. É o nosso instinto masculino. Mas é engraçado que vocês homens, tu e vocês, porque falo por mim, não é? Também têm a capacidade de ser sensíveis e trazer aqui a escrita, o sentir. Mas isto não acontecia há uns anos para trás, não é? O homem não é suposto sentir, o homem não chora, o homem que chora é fraco. Como é que tu trouxeste isso aqui para a sociedade, para vir ao de cima? Foi com o desenvolvimento pessoal. Livro. Sim, exatamente. Eu assumi o compromisso comigo que ia lançar o livro. Foi quando comecei a ter o desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu percebi que chorar não era vergonha nenhuma. Ser sensível, um homem dizer que dói, está tudo bem. Que está triste, está tudo bem.
Costumo dizer muitas vezes na brincadeira à malta e também tenho sentimentos. E é muito isto. Às vezes nós não temos espaço para reagir da forma que nós realmente queremos. Sim. Sabias que a maior parte da nossa sociedade portuguesa, a nível de estatística de suicídio, a maior parte são homens? Sabia. E isso vem pela incapacidade de se expressar, de falar. Como é que tu achas que na tua área da construção civil podemos ajudar a baixar estas estatísticas? É com comunicação, apenas. A malta antiga ainda, mas eles ouvem, lá está. Eles ouvem porque tem pessoas que os fazem acelerar o ritmo, mudar direções e que é para acompanhar. Lá está os filhos e tudo mais. Contudo, eles têm sempre uma opinião bastante estruturada. Para eles, só o que eles dizem é que está certo. Lá está o nível de ego. Eles têm um comportamento de ego extremamente elevado e que leva muitas vezes a que sejam orgulhosos. Mas se calhar há a possibilidade de nós também termos jovens. Por exemplo, na tua empresa, se calhar podem vir jovens para a tua empresa. Sim. Neste momento não se sente muito interesse, não é? Na juventude, na é parte vergonha. Da construção civil. Mas tu gostavas que isso acontecesse? Sim. E, por exemplo, eu há uns anos atrás, quando decidi entrar na construção, foi na parte de comercial, vender. Contudo, eu predispus-me na empresa que estava ao fim de semana e mesmo para as obras de trabalhar, ao sábado. E quando eu disse isso à minha mãe disse: corre, filho, não quer que vais para as obras, que não quer. E pergunta logo à minha mãe: mas qual é o teu problema? Não tens nada a ver com isso. Porque para mim não é vergonha nenhuma, e nunca foi vergonha nenhuma a roupa para a qual eu visto. Seja de cor for, seja rota ou não, ou cozida, não interessa. Pintada ou com cimento. Sim, já tive aí momentos que eu andava de fluorescente, literalmente, com as calças cheias de tinta e eu ia assim e nunca mudei de roupa para sair do trabalho, por exemplo. Nunca. Por causa da vergonha, por causa Exato. Sempre com orgulho. E sentes orgulho. É aquilo que eu sou no momento, é aquilo que eu tenho no momento. E é o que tu gostas de fazer. Exatamente. E é o teu sonho. Exatamente. E tu estás a cumprir o teu sonho. Exatamente. E infelizmente há muitas pessoas que podem ter o potencial e nós precisamos de recursos na área da construção e que não vão porque é uma vergonha dizer que estão nas obras. Mal sabem eles o quão bom é. É verdade. Fica aqui já a dica. Então tens uma perspectiva de receber jovens. Sim. Eu, por acaso, trabalho, considero amigo, admiro-o bastante, tem cerca de 32 anos. Para mim é um jovem. Claro. Pá, eu estou sempre a puxar por ele para que a vida dele seja só isso. Porque ainda não é part-time e eu faço sempre com que... Tanto que normalmente, já aconteceu várias vezes, eu sou uma pessoa que no meu grupo de amigos, na minha comunidade de amigos, que sempre persuadi os amigos com que eles despedissem-se dos trabalhos que tenham, por exemplo, só para que fossem melhores. Porque quando eu acredito numa pessoa, eu colaboro e pelo menos demonstro sempre que quero que aquela pessoa atinja aquilo que merece, realmente. Porque toda a gente merece, a verdade é essa. O que é que costumas dizer a essas pessoas? Por exemplo, alguém que está num trabalho que não gosta ou não está a receber aquilo que devia receber, está insatisfeito. O que é que tu costumas dizer? É chamar à razão. Mostrar o potencial dessa pessoa é o ponto principal. Porque é como o desenvolvimento. Nós temos que aliciar, porque senão não há forma dessa pessoa escolher aquilo. E eu mudar de carreira, por exemplo, é isso. É mostrar os valores que nós não conseguimos ver para que essa pessoa tenha a coragem, que muitas vezes é isso que se passa, as pessoas não têm a coragem, porque muitas pessoas, pela instabilidade que hoje existe, procuram a segurança. Sim. E nem querem saber se têm a capacidade para melhor, porque estão seguros assim, quantas existem. E o meu caminho é muito esse, é dar coragem, mostrar os valores. Por exemplo, eu não tive isso. Eu tive que encontrá-los sozinho e acreditar que... Conseguias? Sim. Também sempre fui meio maluco nisso. Eu não estava bem que ia para ali. Já fiz inúmeras coisas.
Sim, tu não paras. Sim, sim. A gente já percebeu, ele não para. Exatamente. Só quando dorme. É, sim, então estou sempre. Agora estou mais estável nesse sentido, da área que trabalho. Sim, sim. Mas já tive muitas situações. Acho que estar só um mês num trabalho, poucos meses, já aconteceu. Até te sentias bem e feliz. Onde Sim, estás? sim. Lá está, enquanto me estimulam, está tudo bem. E quem está comigo sabe bem disso. Que é a partir do momento que deixo de ser alimentado, está na hora de partir para outro desafio. Isto funciona assim. Para menos comigo. E eu faço sempre que as pessoas que me rodeiam e envolvem que sintam o mesmo. Porque lá está, isto vem novamente dos Jeeps, que é o Holy Spirit. Nós vimos todos o mesmo espírito. E eu faço que nós tenhamos todos a mesma. Pá, se eu tenho isto, vive comigo, pá, vê como é fixe, vamos lá. Se eu fiz isto assim, pá, faz, experimenta. Porreiro, pode não correr bem, pá. Pode não funcionar para ti, também está tudo certo. Como é que foi? E a gente vai, é assim, a partilhar experiências. E isto muda completamente a nossa vida. Sim, no fundo é o que nós fazíamos já há milhares de milhões de anos na natureza, não é? Sim. Aprender uns com os outros. Achas que é importante nós voltarmos a ter esses momentos assim, Sim, mais sim. selvagens? Sim, sim, completamente. Por exemplo, workshops sobre isso. Por exemplo, eu pouco sei sobre este assunto, atenção, mas nós, pelo que eu conheço, sabemos que aqueles centros de reabilitação, pessoas toxicodependentes, alcoólicas e tudo mais, Sim. aqui existe um tratamento. E depois há reuniões mensais para que se unam, para unir aquele grupo, para se conseguir superar aquele momento de vida, para partilhar experiências, partilhar como é que está a correr, isso faz diferença. A parte humana. Exatamente. Lá está, por isso é que também as pessoas devem sempre manter a parte alguns convívios com amigos por causa disso. Mesmo que seja de mês a mês, o tempo que for, é importante. Manter. Porque também com pessoas desconhecidas é bom dar-se a conhecer. E tem uma maneira de estar que é, eu primeiro penso sempre mal e depois entranho. E deixa de ser tão oferecido às pessoas. Eu primeiro ando todo para trás e depois conheço. Então, E é uma forma de se proteger também. sim. Terminando aqui a nossa partilha, a qual eu já sou imensamente grata, quero pedir-te uma definição do que é para ti ser selvagem. Selvagem é ser aquilo que realmente nós queremos ser, independentemente do que isso possa prejudicar-nos em algum sentido. Eu, por acaso, fui no mapa, conheci uma pessoa, um homem, queria andar como uma mulher, só que é um homem. E ele é selvagem nesse sentido. Eu sou selvagem na vida que vivo profissional. E faço aquilo que eu quero, tendo sempre consciência que não podemos prejudicar os outros. Que giro. Obrigada por essa tua definição e pela tua partilha. Obrigada por esta coisinha fofa, que está mesmo muito giro, um ótimo resultado. O espaço em branco, mais uma vez, é super importante. O parar é importante. E estás de parabéns. Obrigado. E eu agradeço imenso o convite. Já foi bastante importante para mim. Espero que tenha contribuído de alguma forma e que lá do outro lado também contribua, porque nós, como empresários e empreendedores, o que é que somos? Não somos nada sozinhos. Pois é. É verdade. Obrigada, João. Obrigado. Mais uma vez.